Olá pessoas, espero que esse vídeo encontre vocês com saúde e com uma vida boa. Hoje é dia 11 de janeiro de 2026, eu estou lendo esse livro aqui, famoso, né? Chama Sonhos, do Carl Jung. O Carl Jung, discípulo do Sigmund Freud. Coisa mais importante desse livro é a definição e o tratamento do sonho como um fenômeno orgânico, como um fenômeno como o resultado de uma operação psíquica do dia a dia e depois o sonho se manifesta. Então aqui ele fala do sonho como uma energia básica, né? E principalmente ele trata o sonho como um fato biológico, né? E o fato biológico eu faço, não está escrito aqui, mas eu fiz a análise como se fosse, por exemplo, um exame de urina, né? Sua biologia funciona e você toma água e ao longo do tempo você vai acumulando urina na bexiga, depois você tem um ato de micção, né, que é excretar essa urina, né? E isso é biológico, isso acontece com todo mundo, né? Se você tiver, por exemplo, algum problema como sangue na urina, um exame pode determinar que existe sangue na urina e isso aí é um sintoma ou a possibilidade de uma lesão no seu canal urinário ou no seu nefrologista, rim, né? Então, isso é um fato biológico, sabe? E isso é fácil de constatar, entendeu? Tipo, se tiver um exame de urina, você vai ver se existe sangue. Agora, no caso do sonho, ele diz alguma coisa sobre o seu estado de saúde mental e não é tão fácil interpretar como é fácil interpretar um exame de urina que apresenta hematúria, né, que é a presença de sangue, né? É interessante prestar atenção nos sonhos, porque isso pode revelar aspectos importantes da sua fisiologia do ponto de vista mental, né? Do que o seu cérebro anda processando, de como ele anda processando e se isso faz mal ou bem para a sua saúde mental, né? O Jung ele parte desse princípio, né? Só que ele fala, olha, não é tão fácil, porque você precisa colocar o sonho dentro de um contexto. A pessoa precisa colher o material dos sonhos, que é você ter um caderno para anotar sonhos, isso é coisa que pouquíssima gente faz, né? E precisa ter uma análise imparcial, né? Ou seja, o psiquiatra ou o psicólogo ele não pode ser um membro da família da pessoa que está fazendo o tratamento, né? E é mesmo tomando todos os cuidados, é difícil interpretar um sonho de forma correta, é difícil interpretar um sonho de uma maneira que exista algum bem, algum efeito salutar para a saúde desse paciente, né? Porque a contextualização do sonho é bem difícil de fazer. Então, é um fato biológico? Mas contextualizar, aprofundar, colher esse material da fisiologia humana, né, que é esse material que não uma manifestação não material, né? É uma manifestação do funcionamento do cérebro, do seu funcionamento orgânico, mas isso não é igual ao sangue na urina, que é fácil, né? Ou seja, examinar sonhos é muito difícil,
não necessariamente vai render algum proveito para a saúde desse indivíduo, mas não raramente revela quadro de ansiedade, revela depressão, revela os motivos da depressão e se for possível identificar esse pensamento que fica de fundo no funcionamento psíquico da pessoa, né? Ou seja, o inconsciente, né? Se for possível pegar esse fragmento do inconsciente e trazer para o consciente, existe um dano, quer dizer, existe um proveito em termos de saúde mental, né, dessa história. Ele tem, assim, o livro é longo, o livro é bem longo, eu particularmente não li tudo, eu li alguns pedaços, tem alguns momentos que começa a ficar árida demais a leitura, e aí eu realmente desisti, e assim, o começo é bom, o comecinho do primeiro capítulo é interessante porque ele fala do sonho como um elemento fisiológico, né? E a outra parte que eu achei interessante é o capítulo 3, que é a aplicação prática da análise dos sonhos. Aí aqui ele fala de alguns pacientes, né? Assim, sem revelar nomes, né? Enfim, mas ele mostra como é que foi o trabalho dele, como é que foi essa experiência, né, de conseguir coletar um elemento metafísico, né, da fisiologia humana, né? E assim, essa parte é interessante. Ele descreve alguns sonhos assim que são dos pacientes que ele teve, né? São bem interessantes aqui, e assim, eu particularmente gostei desse aqui, que é um jovem de 17 anos, né? Que ele poderia ter uma atrofia muscular, né? E poderia ser histérico, né? Aí esse paciente chegou com esse histórico, né, de distrofia muscular e ser uma pessoa histérica, né? E aí o Jung perguntou pelos sonhos, né? E o jovem respondeu assim, sem nenhuma hesitação: tenho sim, sonhos horríveis. Não faz muito tempo que sonhei que estou chegando em casa. É noite. Tudo está num silêncio mortal. A porta que dá para o salão está entreaberta e vejo a minha mãe enforcada no lustre, seu corpo balançando ao vento gelado que entra pelas janelas abertas. E depois também sonhei que havia um barulho terrível dentro de casa. Vou ver o que é e vejo um cavalo espantado correndo feito doido pelo apartamento. Por fim, ele encontra a porta do corredor e pula pela janela do corredor para a rua. O apartamento fica no quarto andar. Vi, horrorizado, seu corpo estendido lá embaixo, todo espatifado. E aí ele pega e fala, olha, veja como o evento suicídio e cavalo são importantes nesse sonho, né? E ele vai falar do papel da mãe, né? Do que aconteceu com essa pessoa e aí a partir disso ele também faz uma investigação do que é o cavalo, né? O cavalo é um arquétipo amplamente presente na mitologia e no folclore, enquanto animal representa a psique não humana, o infra-humano, a parte animal, e por isso, conseguinte, a parte psíquica inconsciente. Por este motivo, encontramos no folclore cavalos clarividentes e clareaudientes, que às vezes até falam. Enquanto os animais de carga, a sua relação com o arquétipo da mãe é das mais próximas. As valquírias carregavam o herói morto até Valhalla, e também tem um exemplo do cavalo de Troia. Enquanto inferiores ao homem, representam o ventre e o mundo instintivo que dele ascende. O cavalo é a dinamis e veículo. Somos por ele levados como por um impulso, mas como os impulsos está sujeito ao pânico, por lhe faltarem as qualidades superiores da consciência.
Ele usa mitologia, né? Freud também usa bastante mitologia para você fazer um paralelo de significado com aquilo que a pessoa tá sentindo e aquilo que o sonho dela representa, né? É interessante que o cavalo está preso dentro do apartamento, né? E ele está no local adequado, ele está espantado. E isso realmente assim, faz sentido ele dizer, né? Que representa a psique não humana, o infra-humano, a parte animal, né? E por conseguinte, representa o inconsciente, né? Então, assim, dentro da cabeça de todo mundo existe um cavalo que está preso, né? E são os seus instintos, né? A sua parte primitiva. E esse cavalo faz muito barulho dentro da sua cabeça, né? Ele faz muito barulho no apartamento, em algum apartamento que está dentro da sua cabeça, né? Como uma forma de desejo reprimido que pula de forma desordenada do quarto andar do prédio e se espatifa lá embaixo. É interessantíssimo fazer essas análises quando realmente faz sentido, né? Porque ele falou assim, olha, é muito fácil as coisas serem mal interpretadas, né? É muito fácil dizer que o cavalo significa outra coisa, ou vai ver que até o entendimento dele, que é um entendimento informado, né? Porque a gente está falando de uma pessoa que formou em medicina, né? Que é um psiquiatra, e acredito que ele morreu em 1950 ou 60, né? Mas ele nasceu no século XIX, e ele está interpretando aqui a partir da visão de mundo dele, né? Que é uma visão técnica, uma visão médica, mas também associado a elementos culturais que são comuns da Europa, né? Então ele vai falar cavalo lembra Valhalla, que é mitologia dos países nórdicos, né, da Finlândia, Noruega. Ele vai falar também do cavalo de Troia, né, que é um mito grego. Então, mesmo ele tendo boa intenção, mesmo ele tendo boa formação, ele ainda está sujeito aos aspectos culturais do tempo dele como ferramenta de interpretação, né? Eu não li o final do livro. Eu particularmente acho que eu não vou ler. Eu conheço uma pessoa que está fazendo psicologia e acredito que esse livro vai ser mais importante para essa pessoa. Então eu fiz algumas anotações, e se você é psicólogo, se você quer entender um pouco mais sobre você mesmo, né, faça anotações dos seus sonhos, né? Tente trazer aqueles aspectos que estão igual um cavalo preso dentro de um apartamento, né? Um cavalo assustado preso dentro de um apartamento. Se você conseguir trazer esse cavalo para fora, né, para a luz do dia, ele provavelmente vai ficar mais calmo e vai deixar o seu inconsciente menos aterrorizado, né? Bom, então é isso, né? A participação dessa gatona grande, né? Que também é uma psicóloga, né? Muito gabaritada, né? Não dá nem pra ver esse bicho direito, olha só que estranho, né? Mas é isso.